Você pode abrir a sua Bíblia comigo, irmãos? Você pode abrir a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Essa noite nós vamos falar sobre profundidade espiritual. Achou aí, Gabriel? Eu te mandei? Você pode ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Lucas capítulo 5. Eu quero falar nessa noite sobre profundidade. E tantos textos que eu poderia usar, mas me lembro de Lucas capítulo 5, quando nesse episódio da pesca maravilhosa, Jesus chama aqueles que ainda estavam sendo treinados, chamados para se tornarem discípulos do Senhor, que eles fossem para a profundidade. E aí, a palavra diz para a gente, Marcos capítulo 5. Você encontrou aí? Amém? Verso 4 nos diz assim: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo. Talvez em outras traduções, eu falei Lucas, Eu falei Marcos, me perdoe, gente, é Lucas. Eu olhei para ali agora e falei, Marcos, desculpa. Lucas, capítulo 5. Vamos ler então, a partir do verso 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto. Ou seja, vá para o fundo, Vá para a profundidade. E lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Sobre a tua palavra lançarei as redes. Aleluia. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, a tua palavra é boa, a tua palavra é tremenda, é poderosa, e nós desejamos ouvi-la nessa noite mais uma vez. Usa, Deus, da minha vida com a sua misericórdia. Usa, Senhor, com graça, Deus, os meus lábios, para que eu não fale nada de mim mesmo, ou dos meus achismos, das minhas impressões, mas que a tua palavra seja pregada nessa noite em fé, em ousadia e em demonstração do poder de Deus. Que o nosso coração nessa noite seja tocado, abençoado por ti. Leva-nos além, Senhor. Leva-nos além do que nós já fomos. Leva-nos além das experiências que nós já tivemos com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Eu quero compartilhar com você nessa noite, falar um pouquinho sobre o que o Senhor está nos trazendo ao coração para ministrar ao teu coração nessa noite. E o tema dessa palavra fala sobre profundidade espiritual. Quantos aqui já tiveram uma experiência com o Senhor? Quantos aqui já tiveram uma experiência com Deus? Bem? E a experiência com Deus, eu tenho certeza que ela foi maravilhosa na sua vida. Eu não sei quanto tempo tem ela. Eu não sei se ela é fresca ou se ela já tem um tempo, onde você teve uma experiência tão maravilhosa com Deus, algo tão especial com o Senhor. E a palavra de Deus vai nos ensinando que de tempo em tempo eu e você precisamos de uma experiência nova. A palavra de Deus vai mostrando num Deus, vai revelando sobre a nossa vida um Deus de novidade. Um Deus que faz nova todas as coisas. E aquilo que foi maravilhoso ontem, aquilo que foi tremendo, Ele sempre tem mais, porque Ele é uma fonte inesgotável de todas as coisas. Pensar então que a minha experiência, que foi arrebatadora, foi maravilhosa,
Pensar que Deus tem mais faz com que o meu coração entenda, o meu coração saiba que Deus não é limitado, que Deus pode fazer muito além do que eu já fui, que Deus pode me levar a águas muito mais profundas do que eu já entrei. E o texto que nós lemos, eu já preguei sobre ele aqui, não é sobre pesca maravilhosa, mas me chama muita atenção que quando Jesus está ali na praia com aqueles discípulos, né, pregando a palavra, ali anunciando Jesus, e a praia e o barco de Pedro, está ali nesse contexto de abençoar pessoas, né? E ali a palavra de Deus diz que Pedro e os seus companheiros, seus sócios, passaram a noite toda pescando e nada pegaram. Porém, Jesus chegou naquele lugar. E uma das primeiras falas de Jesus, depois que Jesus usa o barco de Pedro, Pedro generosamente empresta o barco para que Jesus pregue, para que Jesus fale para as pessoas dentro da água. E as pessoas ali em volta, né, na beira-mar, ouvindo o que Jesus estava dizendo. Depois, na devolução do barco para Pedro, Jesus vai dizer para ele: tenta de novo, tenta outra vez, joga novamente a sua rede ao mar, só que agora não faça da mesma forma que você fez, saia da superfície, saia do raso e vá para as águas profundas, vá para o fundo. E nesse chamado de Pedro então está entendendo que o Senhor está impulsionando ele, desafiando ele a mais uma vez. Talvez está tudo guardado, está tudo pronto para ir embora. Quando Jesus chegou, ele estava lavando a rede. Talvez estava tudo preparado para ir embora, tudo certinho para ir embora. Mas o Senhor está dizendo para Pedro: Pedro, tenta de novo. Meu irmão, eu quero ser boca de Deus sobre a tua vida nessa noite. Se você está desistindo de algo, o Senhor está falando você: tenta de novo, mas agora tenta na profundidade da minha presença. Tenta outra vez, mas agora não tente na superfície, mas tente na profundidade espiritual que eu estou chamando você. E assim Pedro está dizendo, Pedro disse sim. Pedro lança a rede novamente. E uma vez que ele lança a rede, a Bíblia fala que ele não conseguiu pegar, né, puxar de tanto peixe que entrou dentro daquela rede, porque Pedro está no lugar certo, Pedro está na hora certa. Eu quero dizer a você nessa noite o que o Espírito Santo está dizendo ao meu coração, que quando nós estamos vivendo um tempo de experiência, de profundidade espiritual, sempre nós vamos estar no lugar certo e na hora certa. Amém, irmãos? Nós vamos estar no lugar certo e na hora certa. E talvez as pessoas ao nosso redor vão dizer: mas é sorte. Não, é profundidade. É quanto nós estamos disponíveis a avançar. Porque quanto mais na superfície você estiver, maior vai ser o impacto das tempestades sobre a sua vida. Eu já contei sobre essa experiência de gostar muito de praia, de água, né? E as crianças também, a Priscila também, a gente gosta muito desse ambiente, né? Só que eu não sei nadar. Eu não sei nadar. Por mais que a gente goste de praia, a gente não sabe nadar. Tem alguma coisa errada nisso, né? E ali, naquela superfície, parece ser um lugar de segurança para mim. Mas aquele lugar de segurança é onde é o pior lugar para se estar. Porque muitas ondas vêm. Ali tem um encontro de águas que estão vindo e estão voltando. É por isso que a água fica toda espumenta ali. É muita areia, né? E você não desfruta, não tem paz para desfrutar de um mergulho, para desfrutar de abaixar a cabeça. Porque quando você abaixa a cabeça, quando você levanta, já tem uma onda já te levando, que a gente chama de caixote, né? E tantas vezes a gente não se dá conta que se a gente andar um pouco mais, sair daquela zona de arrebentação, a gente vai desfrutar de um cenário maravilhoso e desfrutar de algo de paz sobre a nossa vida, porque ali naquele lugar, e o que o Senhor está falando para a gente nessa noite,
que quanto mais na superfície. Tem gente que diz assim, mas eu não vou me aprofundar tanto. Tá bom aqui. Tá bom aqui. Porque se eu me aprofundar mais, vai exigir mais de mim. Se eu me aprofundar um pouco mais, vai exigir que eu ore mais, que eu leia a Bíblia mais, que eu me apresente mais diante de Deus. Não, tá bom do jeito que tá, eu conheço, tá bom que eu conheço. Mas o Senhor sempre vai te chamar para a profundidade. Amém, irmãos? E Ele pode te chamar fazendo um convite como Ezequiel 47. Ezequiel 47 é maravilhoso, sim ou não? Ele pega a vara de medir, pega 1000 metros, pega na mão daquele homem e conduz aquele homem, que as águas estão no tornozelo, e as águas vão subindo, e depois que as águas já estão na cintura, ele pede mais 1000, ele mede mais 1000, pega pela mão daquele homem, conduz aquele homem mais um pouco, e as águas já vão subindo mais um pouco, e agora as águas já não estão mais no tornozelo, nem na cintura, agora as águas já estão, pelo ombro ali. Mas a gente fala, não, tá bom. Mas o texto vai dizer que Deus não. Enquanto aquele homem não atravessou a nado, perdeu o controle, o Senhor não pediu, não parou de medir. E a gente pode entrar nessa profundidade por alguns caminhos. A gente pode ouvir o convite de Deus, como o Senhor está falando para a gente nessa noite. Eu estou convidando a igreja a uma profundidade espiritual. Eu posso ouvir nessa noite, você sentado aí, podemos ouvir nessa noite e falar, Senhor, eu quero viver de uma forma mais profunda na Tua presença. Senhor, eu desejo viver dessa chuva que foi cantada. Eu preciso, viver, não de uma forma superficial, na superfície, limitada. Não, eu entendo que tem águas mais profundas, e é nas águas mais profundas que estão os teus segredos. É nas águas mais profundas que está o milagre. É nas águas mais profundas que eu vou viver um relacionamento mais intenso com a Tua presença, Senhor. Eu aceito isso. Mas a gente pode também ser convidado de uma outra forma. Apesar do que a gente conhece sobre a história de Jó, tem uma parte no final da história de Jó que ele vai dizer ao Senhor, depois de tudo que Jó enfrentou, depois de tudo que Jó perdeu, depois de tudo que Jó vivenciou, foi tanta perda, tanta luta, tanta tragédia, ele vai dizer algo. Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos podem te ver. Jó então, antes da sua tribulação, ele conhece a Deus, sim ou não? Conhece. Mas ele conhece de uma forma superficial. Ele conhece de uma forma de ouvir falar. Sabe o que é eu ouvir falar? Ouvir falar é aquela pessoa que você não conhece, que você tem talvez até uma admiração por ela, mas você nunca chegou perto. Talvez algumas pessoas da mídia que a gente olha e a gente admira. Talvez uma pessoa que você olha e você fala assim, meu Deus, que pessoa maravilhosa. Você nem conhece ela. Você talvez gosta da música, gosta da fala, gosta da pregação, mas você nem faz ideia do que essa pessoa é no seu dia a dia. Mas quando você se aproxima, e pode ser que talvez você tome até um susto, você vai falar, meu Deus, que pessoa estranha, que pessoa arrogante, trata mal as pessoas, que pessoa complicada, né? Ou talvez você vai pensar e fazer um pré-julgamento sobre essa pessoa, e quando você chega perto, você fala assim, meu Deus, eu errei, eu me precipitei, eu achei que você era metida, eu achei que você era estranho, mas estou vendo que você é uma pessoa tão bacana. A gente não consegue de ouvir falar, a gente não consegue, mas quando a gente chega perto, quando a gente chega perto, a gente vai se dar conta, que pessoa extraordinária, ou que pessoa esquisita. Mas quando a gente está tratando de Deus, quando a gente chega perto, a gente vai dizer, meu Deus, quanto tempo eu perdi na minha religiosidade,
Quanto tempo eu perdi achando que o Senhor falava apenas no domingo? Quanto tempo eu perdi achando que de vez em quando eu sentia um arrepio gostoso, era tudo que o Senhor tinha para a minha vida? Quanto tempo eu perdi quando eu achei, Deus, que eu já tinha experimentado tudo do Senhor? Jó vai dizer: Senhor, eu te conhecia, te ouvi falar, mas agora os meus olhos podem te ver. Diga comigo, ver. Ouvir falar e agora ver. Tem uma diferença muito grande, porque quando nós ouvimos falar, a gente nunca vai desfrutar de tudo que Ele tem para a gente. Se eu e você decidimos viver uma vida sem profundidade, se eu e você decidimos viver uma vida no raso, a gente vai ali pescar e a gente sempre vai viver das migalhas que o mar pode dar. E talvez tenha pessoas nessa noite aqui conosco, vivendo migalhas em alguma área da sua vida. Por quê? Porque decidiu não sair da superficialidade. Mas o seu Deus não é Deus de migalha, amém, irmão? Nosso Deus não é Deus de migalha, nosso Deus é Deus de sobrenatural. Nosso Deus não é Deus de, sabe, quando nós entendemos isso, tem um momento que Jesus está na mesa e uma mulher, ela chega para lhe pedir alguma coisa, e Jesus vai dizer uma palavra para ela, tão pesada, tão difícil, mas essa mulher, ela se coloca num coração tão de humildade. Jesus percebe que essa mulher, ela quer sair de uma superficialidade e ir para uma profundidade, para um relacionamento mais profundo, e Jesus a abençoa. Às vezes, bênçãos são travadas sobre a nossa vida porque decidimos viver na superfície, porque a superficialidade, ela é boa para a nossa carne. Porque quanto mais nos aproximamos de Deus, mais morremos. Diga comigo, quanto mais eu me aproximo de Deus... Tomaram café hoje não, né? Vamos de novo? Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu morro. Agora, vamos falar com toda sinceridade. Quem quer morrer? Ninguém quer morrer. Mas Paulo vai dizer algo tão maravilhoso, que ele vai dizer: o morrer para Cristo é ganho, é vida. A gente não entende a ótica do reino, que quando a gente morre, na verdade, a gente vive para o Senhor. Já não sou eu mais que vivo, eu já morri, mas Cristo vive em mim, aleluia. Já não sou eu mais que vivo, já não sou eu mais que controla, já não sou eu morri para mim mesmo. E quando nós decidimos morrer para nós mesmos, quando nós decidimos buscar mais, orar mais, a nossa carne não gosta, a gente não gosta disso, porque a carne não gosta de oração, a carne não gosta de ler a Bíblia. Você pega a Bíblia para ler, e ali você começa com um propósito. Talvez no início do ano você falou: esse ano eu vou ler mais a Bíblia, esse ano eu vou orar mais, não, esse ano eu vou, sabe, não, 2024 eu vou conseguir ter uma experiência maior com o Senhor, Deus vai me levar além. E a gente chega, né, em 15 de dezembro, falta 16 dias para o ano acabar. E você olha para trás e você percebeu que mais um ano se passou. Mais um ano se passou. E as águas continuam, talvez no tornozelo, no joelho, na cintura, eu não sei aonde a sua água está. Mas o que o Espírito Santo de Deus está nos chamando nessa noite, meu irmão, que quanto mais profundidade você estiver, maior será a paz, maior será a segurança, maior será a tranquilidade diante da tempestade da vida. O que nos leva então a entender e a desejar a profundidade, por mais que seja incômodo para a nossa carne, vai trazer benefícios sobrenaturais para nós. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Pode dizer amém? Amém? Na superfície as pessoas podem parecer muito satisfeitas, muito alegres, muito bem-sucedidas, contudo, no particular, muitas vezes elas confessam pensamentos suicidas, dependência química,
casos extraconjugais, vergonha, raiva interior e muito mais. Por quê? Porque somente na profundidade é que nós vamos desfrutar do sobrenatural de Deus, irmãos. A superficialidade, ela vai nos deformar, porque nós somos criados não para superficialidade, mas nós fomos criados para profundidade na presença de Deus. Você não foi criado para um relacionamento superficial. Quando Adão está ali no jardim, a Bíblia fala que Deus, na viração do dia, para 6 horas da tarde, 5 e pouquinho, que o sol está se pondo, né? O Senhor ali vinha, e ali ele tinha um tempo de qualidade com a sua criação. Adão está vivendo ali a profundidade. Adão está vivendo ali águas profundas desse nível, né? Mas ele decide dar as costas para Deus, ele decide viver sua própria vida, ele decide viver a sua própria agenda, e quando ele se dá conta disso, misericórdia, ele está fazendo tudo que Deus não mandou ele fazer, desejando, desobedecendo, vivendo algo que Deus não chamou ele para viver. Nós não fomos criados para superficialidade. Eu fico imaginando, porque ali quando Adão peca, algo se cortou, algo se quebrou. O relacionamento foi quebrado. Porque a desobediência e o pecado faz separação entre nós e o Senhor. Quando nós estamos na superfície, nós vamos, e eu imagino, talvez a Bíblia não fala sobre isso, mas eu imagino, irmãos, que nem sempre, sabe? Nem sempre as coisas acontecem da noite para o dia, você sabia? Adão tinha um encontro com o Senhor, mas pode ser que um dia ele faltou esse encontro. E Deus chegou, Deus olhou e perguntou: Adão, cadê você? E Adão não está mais ali. Adão não está mais ali. Adão, cadê você, Adão? Onde estás? E Adão está ali, escondido. Pegou uma folha, pegou a folha de alguma árvore, se cobriu, colocou em cima da sua nudez, porque ele descobriu que ele estava nu e ele se dá conta que ele não pode andar assim. Mas Deus pergunta para Adão: Adão, aonde estás? Cadê você que não está na profundidade? Cadê você que não está aqui de novo? A Bíblia não fala sobre isso, mas pode ser, irmão, que Adão não tenha faltado aquele dia. No dia anterior ele tenha se atrasado. No dia anterior ele pode ter atrasado 15 minutos, 20 minutos. Porque muitas vezes na nossa vida, o recuo não é da noite para o dia. Talvez você já foi muito apaixonado pelo Senhor, já viveu uma experiência tão forte na presença de Deus, mas não foi da noite para o dia que você talvez tenha se esfriado. Talvez um dia você chegou atrasado, no outro dia você chegou, atrasou mais um pouco, e no outro dia, teve um dia que você falou assim: acho que eu não vou no encontro hoje não. E foi assim na vida de Adão. Um dia Deus chegou: Adão, cadê você para esse encontro? Não, Adão não veio. Adão não chegou. Então, de uma forma, às vezes, de processos, a gente vai recuando. A gente vai voltando para a beira do mar. As águas então que estavam subindo, as águas então vão descendo. Porque quando nós recuamos, elas vão também descendo. Elas deixam de estar aqui, passam a estar na cintura, que depois passam a estar aqui. E a nossa vivência com Deus já não é mais a mesma. A gente já não tem mais sede pela palavra. A gente não tem mais contato na oração. A gente vai se esfriando. A gente começa a ver defeito em tudo. A gente começa a perceber que tudo não está mais do jeito que a gente gostaria. E a gente vai se dando conta muitas vezes. E quando a gente vê, a gente já simplesmente, a água não está nem mais no tornozelo. Secou-se tudo.
Mas da mesma forma que o relacionamento foi quebrado pela desobediência, a morte veio sobre a vida do homem por causa do pecado. A vida veio através da cruz do Calvário para mim e para você. A palavra de Deus diz que quando o véu do templo se rasgou, o homem ficou esse período todo sem um contato, sem uma oportunidade de uma profundidade maior, até que Jesus vem e religa, até que Jesus vem e refaz. Você pode ser agradecido ao Senhor Jesus nessa noite. Você pode ser agradecido ao Senhor pelo ministério da reconciliação que Ele fez para mim e para você. Ele nos reconciliou com Deus. Ele nos reconciliou com o Senhor. Nós estávamos longe, nós estávamos mortos, nós estávamos perdidos, nós estávamos na superfície, mas Cristo veio e disse para mim e para você: olha, a profundidade é possível novamente. Eu dou acesso novamente a você, à sala do trono, aleluia. Agora você não precisa mais estar pelos cantos, à margem. O céu, o véu do templo se rasgou e o Santo dos Santos está tão perto de nós. O Santo dos Santos, a presença, a profundidade, está muito perto de nós. Quando nós nos damos conta disso, nós vamos entender o que Paulo está dizendo lá em Gálatas. Você pode abrir Gálatas comigo? Gálatas, capítulo 1, verso 6 e verso 7. Olha o que Paulo está dizendo nessa carta aos Gálatas. Admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Os Gálatas, eles se afastaram da mensagem simples da graça de Deus, encontrada em Cristo e anunciada pelo apóstolo Paulo. E Paulo está dizendo para essa igreja: eu estou admirado de como vocês têm se afastado, o quanto vocês estão recuando, o quanto vocês estão voltando para a superfície. Eu preciso olhar com você, a mensagem aqui foi pregada, eles foram transformados por essa mensagem. Alguns mestres se infiltraram no meio e pregaram outro evangelho. Então, eles se desvirtuaram do evangelho verdadeiro, original, por causa de uma coisa. Qual foi o motivo? Superficialidade. Irmãos, olhe para mim. Nós não mudamos de fora para dentro, mas é de dentro para fora que se manifestam as mudanças de Deus em nossa vida. Gálatas capítulo 4, verso 19. A palavra de Deus diz assim: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Qual é o motivo então da gente se aproximar mais de Deus? Cristo seja formado em nós. Qual é o motivo então que me faz então desejar esse mergulho na graça de Deus? Para que isso, pastor? Até que Cristo esteja formado em nossa vida. E a gente pode pensar sobre muitas coisas aqui, mas eu não quero cansá-los. Eu e você precisamos buscar dessa profundidade. Eu e você desejamos, o ano está acabando, e talvez eu te faça um desafio desde já, a não encarar o ano de 2025, né? Mas talvez as mudanças precisam começar desde já. Não encarar o ano de 25 como mais um ano, mas talvez mudanças precisam começar desde já.
Às vezes a gente espera o ano virar para a gente começar algumas decisões, para a gente começar a dieta, não é assim que a gente faz? Para a gente começar alguns hábitos saudáveis, para a gente começar, não, quando o ano virar, meu Deus, quando o ano virar. E para mim o ano já virou 41 vezes. Eu e você precisamos de mudanças, eu e você precisamos de profundidade. Quantos aqui, eu me coloco nesse lugar, quantos aqui precisam de profundidade na presença de Deus? Glória a Deus, irmão. Que bom que você entende que na superfície não é o teu lugar. A superfície é tão perigoso. Por mais que seja seguro aos teus olhos, é mais perigoso do que a profundidade, sabia? Porque quando você menos espera, vem uma onda e te arrebenta. Quando você menos espera, ali na tua, vem uma onda muito forte e te derruba. E tem muita gente que está nessa vida, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. Mas quando a gente desfruta do que Lucas capítulo 5 e de Ezequiel 47 ministra ao nosso coração, irmãos, a gente vai viver algo sobrenatural da parte de Deus. Eu e você precisamos deixar tudo no altar do Senhor nessa noite. Talvez frustrações do passado que te impede de buscar uma profundidade espiritual na presença de Deus. Sabe? Você precisa deixar frustrações. Você precisa se tornar, eu e você precisamos nos tornar sensíveis ao mover do Espírito Santo. Você pode fechar os teus olhos nessa noite. O Ministério do Louvor pode chegar para cá. Senhor, leva-me além. Leva-me além, Senhor. Se o desejo de Deus, então, é que a gente esteja nesse lugar, se o desejo de Deus é que a gente esteja nesse lugar, eu creio que Deus vai fazer de tudo para nos atrair para esse lugar. Sim ou não? Eu creio que o Senhor vai fazer de tudo para te ter na profundidade, irmão. Se a profundidade é importante para Ele, como a Bíblia sinaliza para nós, Ele vai fazer de tudo. Até mesmo permitir algumas situações. Mas talvez eu e você, a gente não precise passar por situações. Talvez, ouvindo o convite de Ezequiel 47, eu posso me render nessa noite e dizer: Senhor, eu me rendo ao Senhor. Leva-me além, eu me rendo ao Senhor. Eu quero viver segundo o Espírito, não segundo a carne. Eu quero viver não segundo a minha vontade, mas segundo a tua vontade. Senhor, eu quero viver segundo o teu propósito na minha vida. Deus, eu quero ir além. Eu quero ir além. E quando a gente permita que Ele nos conduza, é diferente. É diferente do que aconteceu com Jó, é diferente do que aconteceu com Paulo, que precisou também passar por tantas tempestades em navios, que precisou ali viver uma cegueira, né? Ficou cego, precisou ficar cego para ir para a profundidade. Irmãos, quando Deus deseja nos levar além, muitas vezes portas se fecharão. Mas você pode ter certeza que até mesmo nas portas fechadas, Deus se manifestará com poder sobre a nossa vida. Quando Deus deseja nos levar além, não há nada que possa impedir o agir de Deus. Permita ao Senhor nessa noite, atenda ao convite de Deus, dizendo o teu nome, dizendo: eu quero te levar para o fundo, eu quero te levar para a profundidade. É lá que estão os peixes grandes, é lá que está a paz, é lá que está a bênção, é lá que está
a presença de Deus.